Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns erros de maquiagem, erros que eu falo assim, né, que eu percebo que quando eu melhorei, quando eu corrigi eles, eu senti que fez muita diferença na minha maquiagem, no acabamento da minha maquiagem, então eu vou repassar essas dicas pra vocês de como mudar a aplicação dos produtos, como usar determinado produto, para você conseguir cada vez mais um acabamento melhor e um resultado melhor na sua maquiagem. Vou começar falando para vocês o passo principal que eu vejo que muita gente deixa de fazer porque acha que é desnecessário e é muito importante, gente, faz muita diferença, que é a limpeza, né, a preparação da pele para receber a maquiagem. Eu vejo muita gente já começar aplicando tudo no rosto sem antes preparar essa pele para receber a maquiagem. Pode parecer besteira, mas é muito importante a limpeza da pele. Então, para limpar, eu recomendo que você use um sabonete facial próprio para o seu tipo de pele, que é super importante também. Faça essa higienização e depois eu venho com um tônico. Eu já lavei o meu rosto, porque esse é um pouco mais fácil, né, aqui pro vídeo. E aí eu vou aplicar o tônico com vocês, mas o tônico vocês também tem que se atentar em usar um próprio pro seu tipo de pele. Tem vários tipos de tônico, tem tônicos que tem álcool também, e pra quem tem pele sensível eu não recomendo. Os tônicos adstringentes também são ótimos pra quem tem pele oleosa, porque ele ajuda a regular a oleosidade, e isso vai fazer com que sua maquiagem dure mais também. Então sempre se atentem, leiam os rótulos, as embalagens, conheçam também o seu tipo de pele, porque isso vai fazer muita diferença. Essa preparação da pele para receber a maquiagem muda tudo. Próximo erro que eu vejo muita gente cometendo é não hidratar a pele. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos pra vocês, já sou repetitiva, eu sei, mas é porque esse passo é muito importante. Eu sei que tem gente que não considera, acha que é desnecessário, quer substituir por algum outro produtinho, quer usar uma base que tem hidratação, ou quer usar um protetor solar com hidratação. E, gente, não substituam. Cada produto tem a sua função e o hidratante, pra mim, é o produto mais insubstituível. Então, não troquem por outro tipo de produto. Usem o hidratante mesmo, novamente lembrando, né, de sempre usar os produtos próprios. Então tem hidratantes para peles mais secas, para peles oleosas, peles normais. Então procure o que se encaixa melhor no seu tipo de pele. E eu recebo também muitas mensagens de vocês falando: eu hidrato, eu faço tudo certinho, mas a minha base ainda craquela, ainda marca. Então um outro erro que pode estar acontecendo é que você está hidratando só na hora de fazer sua maquiagem. E é super importante manter uma rotina constante de hidratação na pele, ou seja, ter o seu skincare certinho. Não esquecer de tomar água também. Minha pele vira outra, gente, quando eu tô tomando água certinho. Eu sempre tento manter uma garrafinha para conseguir tomar água, tanto por saúde, como pela questão da pele também, que faz muita diferença. O próximo, gente, é um erro sobre os corretivos. Eu vejo muita gente me mandando mensagem também perguntando sobre isso, pedindo qual tom aplicar, como aplicar. E eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar bem essa diferença. Então, vou mostrar o que eu vejo muita gente fazendo, é pegar um corretivo muito mais claro do que seu tom de pele. Vou usar esse daqui só para exemplificar, tá? Não é que o corretivo é ruim, é só porque a cor dele vai me ajudar a exemplificar para vocês. Olha só a cor desse corretivo para vocês terem uma noção. Estão vendo como ele é muito mais claro que o meu tom de pele? Então, eu vejo muita gente pegar esse tipo de corretivo e aplicar ele aqui para corrigir olheira, para camuflar a olheira. Vamos aplicar aqui o corretivo mais claro. Se você não tem muita olheira marcada, pode ser que isso daqui não faça tanta diferença no acabamento da sua maquiagem. Mas se você é uma pessoa que tem um pouco mais de olheira, tem um pouco mais de marcas aqui, o que que vai acontecer? Esse corretivo, ao invés de camuflar a sua olheira, disfarçar, ele vai evidenciar mais. Ele vai começar a cinzentar e ela vai aparecer muito mais. Porque esse corretivo mais claro, ele não serve para camuflar a olheira. Ele é bom para você conseguir iluminar a pele, para você destacar pontos que você quer, mas não para correção. Olha como ficou. Agora eu vou mostrar para vocês o jeito que eu prefiro fazer atualmente, que é usar para camuflar um corretivo bem próximo do meu tom de pele. Olha a diferença para vocês verem. O mais claro e esse daqui. Estão vendo como esse daqui é bem mais próximo do meu tom? E aí agora eu vou usar ele para camuflar, para vocês verem a diferença. Porque aqui parece que tá bom, né? Mas olha como fica muito melhor quando eu uso um produto do tom da minha pele, ó, mais próximo. Vejam a diferença. Olha como o acabamento aqui fica tudo muito mais soft, vamos se dizer, mais natural do que esse lado. Até parece que deixou mais cansado o meu olhar, porque tá muito mais claro.
Então é super importante usar esse corretivo para camuflar primeiro, né, para corrigir a olheira e depois usar um corretivo claro para iluminar e não direto vir com um corretivo mais claro. Vamos agora para o contorno. E uma coisa que eu fazia antes no meu contorno, que eu vejo também que muita gente ainda tem o costume de fazer, é vir e aplicar o produto e fazer assim, ó, aplicar ele aqui, para baixo. Acho que eu ainda apliquei até muito para cima, eu vejo muita gente aplicar embaixo aqui, ó. E aplicar muita quantidade do produto. E aí, para esfumar, vem com um pincel muito grande, às vezes, assim, ou com a própria esponjinha, e aí vai fazendo assim, ó. Ou vai espalhando assim, sabe? Ó. Puxa para baixo, ou vai esfumando assim para vários lados, ou esfregando mesmo o pincel. O que eu queria mostrar com isso é que você aplicando muito aqui embaixo esse contorno, ele acaba derrubando um pouco sua bochecha. Claro que você tem que analisar o formato do seu rosto, ver se esse tipo de contorno te favorece, mas a maioria das vezes, aplicado muito embaixo, ele naturalmente puxa a sua bochecha para baixo. E usar um pincel também muito grande, olha como ele vai por tudo e se espalha, ele fica muito, sabe, marcado aqui, manchado no rosto todo. Atualmente, eu tenho gostado, às vezes não vou mentir, eu coloco na pressa, às vezes direto no rosto, ou quando eu quero fazer, né, alguma coisa mais enfática, eu aplico direto no rosto, mas a maioria das vezes eu gosto de aplicar o produto aqui no dorso da minha mão. Dar uma esquentada nele aqui, vir com um pincel menor, estão vendo como esse pincel é bem menor e mais preciso? Tudo isso vai depender do tamanho do seu rosto também, você analisar isso, mas vejam a diferença do tamanho dos pincéis. Então, isso influencia muito também. Aí eu vou pegar um pouquinho desse produto aos poucos, vou esquentando ele aqui, ó, no dorso da mão. E aí eu venho aqui nessa altura, ó, desse meu ossinho, tocando, você vai sentir, ó, aqui afunda, aqui tem um ossinho. E eu particularmente gosto de aplicar aqui, porque como eu tenho o rosto mais redondo, né, tem um pouco mais de bochecha, eu gosto de dar essa suavizada. E também gosto de dar uma levantada na minha bochecha. Então, é por isso que eu gosto de aplicar um pouquinho mais acima. E aí eu aplico nesse ossinho. Venho com o pincel batidinhas, vou depositando. E aí eu gosto de dar uma distância de 3 dedos antes aqui, ó, da minha boca. Então, eu vou parar mais ou menos aqui. Eu tento tirar um pouco do excesso, esfrego aqui no dorso da minha mão para tirar um pouco do excesso do pincel. E eu venho jogando pra cima, esfumando pra cima, porque isso vai fazer com que ele esfume subindo. E aí não vai derrubar a minha bochecha como desse lado. Não precisa nada de força, é com a mão muito leve. Olha como ficou um lado pro outro para vocês verem a diferença. Ficou uma coisa mais esfumada, mais natural e como levanta também mais o meu rosto. Não sei se daí vai dar pra ver essa diferença. Mas depois que eu aprendi a fazer, que é essa técnica do efeito lifting, um pouco mais pra cima, eu percebi muita diferença. Eu prefiro bem mais pro meu formato de rosto. Lembrando que é o que eu tô falando pra vocês. Você tem que analisar aí o seu formato de rosto, ver se enquadra esse tipo de contorno. Mas olha a diferença. Dei uma finalizada aqui na pele, apliquei um pouquinho de pó, um pouquinho de blush e fiz minha sobrancelha, porque agora eu quero mostrar pra vocês sobre sombra, que eu vejo um erro muito comum na hora de aplicar a sombra. Eu queria mostrar isso pra vocês, que é a aplicação da sombra com um pincel muito grande. Eu particularmente não gosto, porque eu acho que é muito difícil controlar a sombra assim. Eu vou tentar exemplificar pra vocês aqui no olho, mostrar um lado de cada jeito. Então o que eu vejo? Pegar um pincel muito grandão, por exemplo, pro formato do seu olho, claro, né? Esse daqui, por exemplo, é muito grande pro tamanho do meu olho. Estão vendo como ele ocupa muito espaço no meu olho? Vou pegar uma sombra aqui qualquer, não vou fazer um tutorial, gente, é só realmente pra mostrar isso pra vocês. Vem e pega um pouco de sombra, carco o pincel aqui, né? Coloca muita sombra no pincel, não tira o excesso nem nada. E aí vem e faz assim, ó, coloca essa sombra aqui. Leva até lá na sobrancelha essa sombra. Qual que é o problema de fazer isso? Quando você faz isso, você acaba não tendo muito espaço para trabalhar essa sombra. Você acaba depositando muito produto, então caso você tenha aplicado num lugar errado ou coisa assim, é bem mais difícil de consertar. E isso também acaba deixando o formato do seu olho muito carregado, muito pesado. Às vezes, se você tem um olho pequenininho, fecha mais ainda o seu olho, diminui mais ainda o tamanho. Ou então vem e faz assim com a sombra, ó, e joga para todo canto, inclusive aqui.
que aí dá muita sensação de olheira, de profundidade, deixa até o contorno do nariz marcado, de trazer a sombra até aqui, ó, vai esfumando assim. Não façam isso, gente, porque isso marca tudo, fica tudo fora do lugar, vamos dizer assim, ó. Pegar um pincel grande e fazer assim, ó. Não façam isso. Viram como diminuiu mais ainda o tamanho do meu olho? Olha isso. Não sobrou nada, não sobrou pele aqui em cima, nada pra gente conseguir trabalhar e criar uma profundidade, uma luz e sombra pra conseguir deixar o meu olho com um aspecto um pouco maior, né? Criar essa ilusão, porque simplesmente foi em tudo, e inclusive sombra até aqui no canto, ó. Eu particularmente não gosto de aplicar sombra assim, vou mostrar pra vocês agora como que eu prefiro aplicar. Eu gosto de vir com um pincel bem pequenininho, olha o tamanho desse pincel comparado com aquele que a gente estava usando. Vou até mostrar para vocês conseguirem ver a diferença. Então, eu vou pegar a mesma sombra que eu tava pegando antes. E outra dica, não venho e aperto aqui o pincel e pego um monte de sombra e já deposito. Só dou uma encostadinha, tiro bem o excesso e venho depositando, ó, aos pouquinhos essa sombra. Porque indo aos pouquinhos eu consigo trabalhar melhor, esfumar também um pouco melhor para não ficar muito marcada a sombra. Ainda mais se for uma sombra que já é muito pigmentada, que ela é mais difícil de trabalhar, principalmente para quem não tem tanta prática, tanta experiência. Então, vou pegando aos pouquinhos, tiro o excesso, deposito mais um pouquinho onde eu vejo que precisa. Com a mão bem leve, eu vou esfumando, subindo aqui no côncavo, marcando, ó. Pra dar uma aumentada aqui no meu olho, uma alongada, eu gosto de puxar um pouquinho pra fora essa sombra, só com o que sobra no pincel, sem precisar pegar mais. Estão vendo como aqui eu consigo ter muito mais precisão de onde a sombra tá indo? Olha como sobrou muita pele aqui, eu ainda conseguiria colocar outro tom para transição, como fica um pouco mais delicado, olha a diferença. E como abriu o meu olhar, ao invés de fechar meu olho e diminuir o tamanho, olha como tá abrindo, né? Então eu prefiro bem mais hoje fazer desse jeito, ó. Eu sinto que valoriza mais também o formato do meu olho, sinto que eu consigo esfumar melhor a sombra. Vou trazer um pouquinho aqui pra dentro, como eu fiz com o outro, mas olha a diferença, como esse pincel é menor, ele encaixa bem certinho aqui. E aí não vai sombra pra todo lado, inclusive não vem sombra aqui nesse cantinho do nariz, que dá aquela escurecida. Olha pra vocês verem como aqui veio a diferença. E olha como aqui eu consigo controlar bem certinho e trazer só aqui onde eu quero, ó, no cantinho. E aí, claro, depois você pode ir trocando o tamanho dos pincéis para ir construindo esse esfumado e o acabamento eu sinto que fica bem melhor. Essa dica se aplica da mesma forma para a parte de baixo dos olhos, que também é outro erro que eu vejo. Pegar um pincel muito grande, às vezes um pincel também muito fofo de esfumar. Vou pegar esse daqui como exemplo, ó. E pegar essa sombra, eu vou pegar a mesma que eu usei em cima, só para exemplificar. E aí vir com essa sombra aqui carregada no pincel e fazer assim, ó. Esse pincel é muito grande para o olho, então naturalmente ele vai aplicar um pouco mais embaixo. Além disso, derrubar seu olho, porque naturalmente, né, como vai criar essa sombra, vai dar a impressão que seu olho está mais baixo. Ele também vai te trazer muita olheira, estão vendo? Como dá essa sensação de olheira aqui embaixo. E também um acabamento, no meu ponto de vista, não fica tão delicado, sabe? Fica meio grosseiro. Para aplicar aqui embaixo, eu já recomendaria um pincel muito menor. Sempre analisando aquilo que eu falei para vocês, né? O tamanho do seu olho, o formato. Então, eu usaria um pincel assim, bem preciso. Estão vendo como as cerdas são mais juntinhas? Não é tão fofinho de esfumar como esse daqui. Então, olha para vocês verem a diferença. Esse daqui eu consigo ter muito mais precisão, consigo fazer no detalhe, porque ele também é bem fininho, bem preciso. E aí eu deposito exatamente onde eu quero. Então, pego um pouco de sombra, também tiro bem o excesso e com pequenos toquezinhos aqui embaixo do meu olho, eu vou depositando. Não precisa esfregar, ó, só encostando o pincel ele já vai depositando. Olha essa diferença. Um detalhe, gente, na aplicação ali, o formato do pincel, mas olha o efeito, a mudança que fez. Esse próximo erro é babado, gente, porque eu recebo bastante mensagens de vocês sobre isso. Inclusive, tô devendo um vídeo pra vocês, que é cílios postiços. O que eu vejo geralmente acontecendo é a pessoa pegar uns cílios. Eu peguei esse daqui só pra exemplificar pra vocês. Esse cílios é lindíssimo, inclusive, não tem nada de errado com ele. Mas o problema é como aplicar ele, que eu vejo muita gente fazer. Compra os cílios, pega os cílios e aí já vem, tira ele aqui, passa a cola e já
coloca assim, ó. O que que isso acontece? Se você só tira da embalagem e já cola, muitas vezes os cílios, eles vêm num tamanho bem grande, então o ideal seria você medir e ver se esse tamanho é proporcional para o seu olho ou se você vai precisar cortar um pouquinho dele. Mas muita gente não corta e coloca ele direto. E o que isso acontece? Além de deixar o formato, né, do seu olho às vezes menor, fecha muito o seu olhar, às vezes derruba também, porque eu vejo muita gente que o finalzinho fica bem aqui caído. E aí isso derruba muito o olho, gente, deixa o olho caído. Vou colar ele desse lado aqui só para conseguir exemplificar isso para vocês. Colei os cílios aqui direto, sem cortar, sem nada. Estão vendo como ele fica pesado no olho, como ele escondeu todo o meu olho, como ele ficou muito grandão, como aqui no final ele tá dando uma caidinha e puxando o meu olho para baixo. Não sei se vocês conseguem perceber como ele tá pesado aqui. Eu vou pegar o mesmo cílios e mostrar pra vocês como faz diferença medir os cílios. Então, a primeira coisa, tira os cílios da caixinha, coloca ele no seu olho com cuidado, sem cola, sem nada. E aí você mede o tamanho dele. Mais ou menos meço aqui, ó. E aí venho com a tesoura, sempre prestando atenção no início e no final dos cílios. Esses cílios, por exemplo, ele não tem início e final, porque tanto o início quanto o final tem o mesmo tamanho. Mas tem alguns cílios que tem aquele formatinho, né, mais gatinho, e aí você tem que prestar atenção para cortar, porque se você cortar invertido, não vai funcionar, sabe? Ele vai acabar estragando os cílios, então tem que prestar atenção no formato para cortar. E aí outra dica que eu dou é ir cortando aos poucos. Corta um pouquinho, mede de novo, corta mais um pouquinho, vai medindo, até você ver. Porque se você cortar grande de uma vez, pode ser que você tenha errado ali e não precisasse cortar tanto. E aí o cílio vai ficar pequeno e também vai ficar estranho o acabamento. Porque agora sim, ele ficou num tamanho ok pro meu olho. E aí vou colar. A diferença é como fica bem mais delicado, como não derruba meu olho, como não pesa. Vocês conseguem ver a diferença que faz? Olha como aqui tá pesando, né? Como escondeu também toda a maquiagem, como escureceu bem meu olho e derrubou também aqui esse cantinho. E olha como aqui desse lado já deu um acabamento bem melhor. Ficou bem mais delicado. O cílio está proporcional para o meu rosto. Olha o resultado final para vocês verem. Eu particularmente vejo muita diferença, prefiro bem mais o jeito que eu faço atualmente. Eu acho que tudo fica mais soft, mais delicado na pele, os acabamentos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu quero muito saber o feedback de vocês, se vocês gostam. Deixa muito nos comentários que querem que eu traga mais vídeos assim, vídeo de dicas. Me conta também o que você fazia aqui nesse vídeo, o que você já aplicava, o que você não fazia. Se você acha que tava alguma dessas coisas atrapalhando aí também o resultado da sua maquiagem, que eu quero muito saber. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e te ajudado de alguma forma. Então é isso, um beijo e até o próximo.